Oi, pessoal. Bom dia, tudo bem com vocês? Então, vou fazer um revisional bem rápido, tá? De enfermagem na saúde da criança para vocês. Espero que vocês estejam vendo a minha tela, tá? Então, vamos lá, tá? Essa é uma revisão prática, bem simples aí, do conteúdo que nós já conversamos, tá? Referente ao comecinho lá da neonatologia, tá? Então, vamos lá. Vou falar primeiro o primeiro caso, tá? Eu vou dispor aqui de alguns casos para nós discutirmos um pouco. Caso 1. O enfermeiro João Paulo foi contratado para prestar uma consultoria para a empresa F-Time Engenharia. A F-Time Engenharia está elaborando um projeto para concorrer à licitação da obra de um grande hospital na construção de uma unidade de terapia intensiva neonatal e unidade de cuidados intermediários neonatal. Para isso, o enfermeiro João Paulo terá que fazer um esboço das unidades de neonatal, focando na RDC número 50 e em conhecimentos técnicos científicos específicos da área de atuação. Faça um esboço do projeto e considerações que julga necessário quanto à estrutura física da unidade a ser construída, tá? Então, aqui nesse primeiro exercício desse revisional para vocês, eu proponho que vocês façam realmente uma ilustração, tá? Dessa unidade, de como ela deveria ser, respeitando os princípios da RDC, da regulamentação da Anvisa, de número 50, tá? E, pessoal, lembrando assim, né, que toda vez que a gente tem uma obra a ser construída, o enfermeiro, ele deve ser consultado. Por quê? Porque o enfermeiro tem conhecimentos específicos dessa área de atuação, tá? Então, pensando na RDC 50, tá? Pensando no esboço que vocês teriam que fazer aí para resolução desse case, tá? Temos que lembrar que o paciente que está na UTI neonatal, o que nós queremos que aconteça com ele? Nós queremos, sobretudo, prevenir qualquer tipo de infecção, uma vez que esse paciente ele é imunodeprimido, ele está mais suscetível a adquirir algumas infecções, tá? Lembrando que geralmente os pacientes na UTI neonatal, ou eles têm uma comorbidade pré-existente, tá? Então, malformações, pacientes sindrômicos, tá? Ou ele tem também problemas respiratórios, né? Ou está lá só para ganho de peso, prematuro de peso extremamente baixo ao nascer, né? Então, a gente tem que lembrar aí dessas situações, tá? Então, gente, como que eu faço para prevenir infecções, né? Como que eu protejo esse paciente? Como que eu penso nessa estrutura física? Então, lembrar, primeiro, sobretudo, né? Vamos lá, a entrada dessa UTI neonatal, né? Essa UTI neonatal, ela tem que ter um corredor único de acesso. Por quê? Porque a gente tem um controle maior do acesso a essa UTI neonatal. Então, um corredor único, por onde as pessoas entram, elas também saem, tá? Lembrando que na entrada deve ter um hall, tá? Para quê? Para higienização das mãos, uma antessala para que as pessoas aguardem ali. Alguns grandes centros têm, gente, inclusive uma sala para as mães, uma sala para coleta do leite materno, tá? Para apoio. Então, ter uma antessala aí nesse local com pias, tá? E lavabos para a higienização das mãos, um vestiário para os colaboradores de enfermagem realizarem as trocas das roupas. Por quê? Porque na UTI neonatal só se deve entrar de privativa. Alguns grandes hospitais têm, inclusive, chuveiros, tá? Para que as pessoas se higienizem mesmo, tomem banhos antes da entrada no setor. E aí, entrando no setor, o setor tem que estar munido de pias para higienização das mãos, um posto de enfermagem centralizado, para que todos os monitores consigam ser vistos e estejam dispostos, voltados para este posto de enfermagem. Temos a distância mínima entre os leitos,
Lembrando que 10% dos leitos deve ser destinado a pacientes de isolamento, então se eu tenho 10 leitos, 1 leito será de isolamento, tá? Para aquelas crianças, aqueles neonatos que têm aí doenças de contaminação por aerosol, por contato, por gotículas, tá? Lembrando que a gente sempre vai ter precaução padrão para todos, mas é importante ter um leito aí, 10% dos leitos destinado ao isolamento do paciente, tá? A copa desse local não pode estar próximo aos pacientes, tá? O DML, que é o depósito de materiais de limpeza, ele deve ser exclusivo da UTI neonatal, e aí aquilo que eu já falei na sala de aula, o mop que limpa a UTI neonatal, a vassoura, o rodo, o balde, ele não pode ser compartilhado, então o que limpa neonatal é só neonatal. Inclusive, o profissional que limpa neonatal, ele limpa só neonatal, de preferência, tá? E aí, o expurgo para o descarte de materiais contaminados, lavagem de cubas, etc., tá? A pia no posto de enfermagem para o preparo de medicamentos, ela deve ser exclusiva, tá? Próximo, com bancada lavável, próxima à pia para higienização das mãos, tá? Lembrar que o piso da UTI neonatal, parede, ambos devem ser laváveis. Os cuidados que nós devemos ter com as incubadoras, de realizarem limpeza termal a cada 7 dias, né, de preferência com solução, ou de preferência com biguanida e quaternário de amônia, tá? Retirar aquele bebê, se ele estiver hemodinamicamente estável, realizar a troca da incubadora, higienizar a incubadora. Devemos ter uma sala para depósito de equipamentos, tá? Então, essas incubadoras, é sempre importante ter incubadoras de rodízio para o dia da higienização, da geral, a gente ter incubadoras substitutas, tá? E no mais é isso, né? Então, pensar que piso lavável, parede lavável, tudo para facilitar aí a prevenção de contaminação desse paciente, tá? Aqui uma breve explanação aí de como deveria ser, tá? Outra coisa que eu não comentei é a rede de gases, né? Então, todos os leitos devem ter rede de gases. E aí, falar um pouquinho do case 2. Case 2, ele fala um pouquinho assim: a adaptação mais impressionante do neonato se dá no sistema cardiovascular. E para você compreender melhor, será necessário adentrar na vida intrauterina. Você já deve ter ouvido falar de que o feto não respira sozinha. Quem faz isso por ele é a mãe, através da placenta e do cordão umbilical. Como isso ocorre? Discuta com o seu grupo, esquematize suas ideias através de um fluxograma. Então, nesse case, vocês vão descrever um fluxograma, né? Como que é feito esse trajeto aí? Vou mostrar um pouquinho de um vídeo para vocês que ele fala sobre isso também, tá? Circulação fetal e neonatal, apresentada por Milena Caroline. Na circulação fetal, os ventrículos direito e esquerdo se comunicam pelo forame oval. No feto, a placenta provê a troca gasosa e de metabólicos. Logo, se os pulmões não provêem troca gasosa, seus vasos na circulação pulmonar ficam vasoconstritos. O sangue oxigenado, retornando da placenta, flui para o feto através da veia umbilical. 50% desse sangue vai para o fígado. O restante entra na veia cava inferior através de ductos venosos. Aí haverá mistura parcial de sangue. O sangue entra no átrio direito e é preferencialmente desviado para o átrio esquerdo pelo forame oval.
O sangue que flui para o ventrículo esquerdo é ejetado para dentro da aorta ascendente. O sangue que está no átrio direito entra preferencialmente no ventrículo direito, atravessando a válvula tricúspide. No ventrículo direito, o sangue é ejetado para a artéria pulmonar. Apenas cerca de 10% do sangue vai para os pulmões. O restante do sangue desvia dos pulmões e flui através do canal arterial para a aorta descendente. Após perfundir o corpo, o sangue retorna à placenta através das artérias umbilicais. A parte superior do corpo é irrigada com sangue rico em oxigênio. A parte inferior é irrigada com PO2 ligeiramente menor. Adaptação neonatal. Ao nascimento, há a expansão dos pulmões, aumento da PO2 arterial e diminuição da resistência vascular pulmonar. A remoção da circulação placentária de baixa resistência leva a um aumento na resistência vascular sistêmica. O débito do ventrículo direito flui inteiramente para os pulmões, pois encontra menor resistência. Após vários dias, a alta PO2 arterial sinaliza a construção do canal arterial e ele se fecha, tornando-se ligamento arterial. O grande volume sanguíneo pulmonar, retornando para o lado esquerdo, aumenta o volume e a pressão arteriais, fazendo com que o forame oval feche funcionalmente aproximadamente no terceiro mês de vida. A retirada da placenta leva à constrição dos ductos venosos da veia e artérias umbilicais, deixando seus remanescentes. Obrigada por assistir o vídeo e até a próxima. Aí, pessoal, vou colocar mais um vídeo para vocês, tá? Que ele fala um pouquinho do desenvolvimento fetal.
Pessoal, eu gosto muito desse vídeo. Nossa, ele é muito bom mesmo, né? E aí, vamos dar sequência aqui, tá? Ele explica, então, a gente já explicou um pouquinho de como funciona a circulação fetal, como que é feito, como que se dá o desenvolvimento intrauterino daquele feto, tá? E aí, agora vamos para o case 3. Bem-vindo ao nosso primeiro dia no alojamento conjunto. A técnica de enfermagem Clarice comunicou à enfermeira Lívia que o neonato da senhora Lúcia, que se encontra na primeira hora de vida, nascido de parto normal, idade gestacional de 38 semanas e um peso de 3,5 kg, sem intercorrências no parto, recebeu todos os cuidados e já está em aleitamento materno. Os sinais vitais estão estáveis, já apresentou diurese e mecônio em fralda. A enfermeira Lívia sugeriu que seria importante conversar com a mãe, que afirma que o bebê está com sujidade no couro cabeludo e solicita um banho. Ao avaliar o neonato, observou-se que a sujidade relatada é apenas resquício do vernix. Como podemos proceder? Quanto tempo após o nascimento pode-se dar o banho no neonato? Existe um tempo determinado? E quais são as aplicações de dar ou não o banho no neonato? Então, pessoal, vamos por partes, né? O vernix caseoso, ele exerce um papel fundamental para aquele feto, tá? E para a criança. O vernix caseoso trata-se, né, de uma película, uma membrana gordurosa que envolve todo o corpo do feto durante a gestação, tá? E a partir da aproximação do prazo aí, a partir do momento que vai se aproximando do período de parto, né, com o passar das idades gestacionais, esse vernix vai sendo eliminado pelo neonato, tá? Pelo feto, desculpem. E aí, quando ele nasce, se ele nasce, por exemplo, a termo, esse vernix já vai ter sido bem eliminado, tá? Então, a gente vai ter a presença dele em parte do couro cabeludo, na região dorsal das costas, nas dobras, né? Então, axila, região inguinal, região cervical, tá? E agora, quando um bebê nasce prematuro, ele tem aí uma quantidade de vernix caseoso maior, tá? E a partir e aquele neonato que nasce pós-termo, ele tem já a pele ressecada, ele já tem a pele descamada com quase nada de vernix caseoso. Então, o vernix caseoso em excesso é sinal de prematuridade e a pele muito descamativa, muito ressecada, com ausência de vernix é sinal de de um paciente que é aí pós-termo, nascido pós-termo. Então, vamos lá, um recém-nascido que nasce de 38 semanas de idade gestacional, tem vernix caseoso, isso é super comum, isso é normal, tá? O vernix, ele faz isolamento térmico, isolamento físico, tá? Ele é uma barreira de proteção para aquele neném, ele hidrata a pele daquele recém-nascido e ele não deve ser removido, tá? Então, não é aconselhado utilizar nenhum tipo de óleo, nenhum tipo de loção para que aquele vernix seja removido, tá? Quanto ao banho do neonato, é importante lembrar que assim que o bebê nasce, ele ainda está fazendo a sua termorregulação, tá? De temperatura. Então, ele ainda não consegue manter um equilíbrio, uma vez que ele lá no ambiente intrauterino, ele estava aquecido e umidificado, tá? Então, ele tem, assim, um tempo para que ele se adapte, para que ele consiga realizar aquela termorregulação. Então, o ideal é que vocês vão encontrar em algumas literaturas, orientando a realizar o banho após 6, 8 ou até após 12 horas, tá? Isso fica a critério do protocolo da instituição, tá? A instituição, ela vai realizar o protocolo a partir daquela literatura que ela julgar pertinente, tá? Mas a gente nunca vai ver nenhuma literatura falando para realizar o banho antes das 6 horas, tá? Muitos hospitais que eu conheço, que eu trabalhei, indicam banho após 12 horas, que o bebê já conseguiu realizar a termorregulação adequadamente, tá? A literatura que eu utilizo nas minhas aulas recomenda após 8 horas,
tá? Lembrando que o banho não é o cuidado principal nesse momento, né, gente? Então, a gente tem que realizar a escala de Apgar, a primeira avaliação do neném, fazer uma golden hour adequada, né? Que é coisa que eu vou falar mais daqui a pouco, tá? Então, qual a implicação de dar ou não um banho? Dar o banho antes da hora, eu posso levar esse bebê a uma hipotermia, a uma hipoglicemia por desgaste energético e até alguma complicação hemodinâmica, tá? Então, e lembrando, já deu as 12 horas, o bebê está dormindo, o bebê está amamentando. Gente, o banho não é o mais importante, tá? Então, o bebê nasceu, eu vou enxugar aquele bebê com campo aquecido, eu vou remover toda a forma de umidade dele, vou aquecer aquele bebê, de preferência utilizando a touca, porque uma vez que eu aqueço o cabeça, eu aqueço o restante do corpo também, né? Mantenha ele em berço aquecido. E quando eu for dar o banho, eu vou avaliar a temperatura dele. Se é um recém-nascido que está hipotérmico, gente, eu não vou dar o banho. Né? Então, eu tenho que avaliar esses sinais vitais, eu tenho que avaliar a hemodinâmica do paciente e, principalmente, isso deve ser permitido pela mãe. Então, a mãe não quer, a gente não vai fazer, a gente aguarda mais um momento, tá? E lembrar que o contato pele a pele, ele aquece o bebê, ele termorregula, ele adquire consciência corporal. Então, tem outras medidas aí mais importantes do que o banho naquele momento, tá? Vamos para o case 4. No case 4, logo após o nascimento, o recém-nascido deve ser submetido à credeização com nitrato de prata, colírio 1%. Justifique essa necessidade, reúna os materiais que serão necessários para realizar esse procedimento e realize o procedimento com técnica ascética, né? Isso aí vocês vão descrever como que vocês realizariam essa técnica. Lembrando que a credeização com nitrato de prata, ela vai prevenir a conjuntivite gonocócica, né? Então, ela é indicada para aqueles pacientes, para aquelas crianças que nascem de parto normal, e aí a gente sabe que a conjuntivite gonocócica, ela pode levar aquela criança à cegueira, lembrando que muitas mães não realizam pré-natal, então a gente não tem coleta de swab vaginal e anal, a gente não sabe se a mãe é colonizada pela gonocócica, né? Então a gente tem que vírus gonocócico, desculpa, então a gente tem que avaliar. Então tudo a gente vai avaliar, tá? Então a gente sabe assim que o nitrato de prata ele pode gerar naquele bebê uma conjuntivite química, tá? Então tudo isso deve ser bem alinhado e aí vai do protocolo institucional, etc. Tá? Case 5. Uma das mudanças mais importantes na neonatologia foi a atenção intensiva para o recém-nascido, tá? Então, a gente sabe, né, gente, que esse recém-nascido prematuro, ele pode, sim, nascer com problemas respiratórios importantes, então a gente deve avaliar esse paciente, tá? E aí eu peço para vocês realizarem uma pesquisa com os colegas, quanto aos tipos de oxigenoterapia mais aplicadas nos recém-nascidos, tá? E separar aí os materiais mais utilizados. Então, gente, quando o bebê nasce muito grave, ele é submetido à ventilação mecânica, tá? Então, aqueles bebês que nascem com o Apgar mais baixo, principalmente abaixo aí de 7, eles serão submetidos à intubação orotraqueal, tá? Então, aí, nesse caso, a gente teria o tubo, o ventilador mecânico, né? O tubo para o neonato, tá? Muitas vezes ele não é colocado com fio guia, porque ele já tem o fio guia próprio, e ele é sem cuff, tá? Por que sem cuff? Lembrando que a via traqueal deles é muito pequena, tá? E aí a gente continua, tá? Esses bebês podem evoluir para o CPAP, para a ventilação por pressão positiva, tá? Então, a gente avalia bem esse neném. Ele pode utilizar, além do CPAP, o catéter de O2, tá? A macronebulização, tá? Ele pode utilizar também o halo, tá?
Então, o halo... Silêncio agora. O halo, tá? Então, além do halo, a gente tem ali também os capacetes, a oxitenda. A oxitenda a gente utiliza muito. A misturinha nas incubadoras. Vou pedir só um minutinho, por favor. Desculpa, gente, tive que pausar aqui um minutinho o vídeo, tá? E aí vocês vão separar os materiais mais utilizados, tá? Então, tubo, umidificador, tá? Entre outros, tá? No case 6, né? Então, no case 6, a gente vai para as distócias, né? E suas implicações, que são o tocotrauma e a perianóxia neonatal. Então, apesar de o parto ser um processo fisiológico natural, ele não está isento de intercorrências. Quando há alguma anormalidade, dizemos que houve uma distócia. Dis vem de dificuldade, perturbação, mais tocos de parto. Então, é uma dificuldade do parto, né? Uma perturbação no momento do parto. Existem muitos fatores associados às distócias, entre eles estão os uterinos, os pélvicos, os fetais, os placentários, de líquido amniótico e o cordão umbilical. As distócias são classificadas em funcional, de trajeto, de partes moles e feto anexial. Independente do tipo de distócia, as consequências para a parturiente e o neonato podem ser fatais, se não observadas e tratadas com eficiência. Uma consequência leve no neonato é o tocotrauma, que se origina das tentativas de extração do feto, ocorrendo lesões, hematomas e fraturas. Por outro lado, a perianóxia neonatal é um agravo que consiste na hipoxemia ou anóxia neonato oriunda da distócia, processo que leva à lesão irreversível do sistema nervoso central, ocasionando assim a paralisia cerebral. Em grupos, pesquise os principais tipos de distócias fetais e relatem o que encontraram. Respondam quais as possíveis implicações para a parturiente e para o recém-nascido, tá? Então, gente, a gente tem que lembrar, tá? Que a gente tem todos esses tipos de distócias, né? Mas lembrar, assim, das principais. Então, na funcional, na distócia funcional, ela vai ser caracterizada como uma alteração na força motriz durante o trabalho de parto. Pode estar presente em até 37% nas nulíparas com gestação de baixo risco, tá? Então, a gente tem algumas classificações e condutas com relação a ela, tá? Então, a gente tem a distócia por hipoatividade uterina, tá? Então, a gente sabe que os elementos da contração encontram-se abaixo do normal, gerando um parto lento. Nestes casos, a conduta necessária é aumentar a força motriz com medidas ocitóxicas. Então, aí o uso das ocitocinas, né? Como a amniotomia e a infusão de ocitocinas, separadas entre si por mínimo de 40 a 60 minutos de intervalo, tá? Nós temos também a distócia por hiperatividade uterina, então a gente sabe que nesse momento, nessa situação, os elementos da contração estão acima do normal, porém não geram necessariamente um parto rápido, tá? A gente tem também a distócia por hipertonia, que gera um parto lento, causando normalmente pelo uso indevido da ocitocina e sobre distensão uterina, né, por gemilidade, polidramínia, né, entre outros, tá? Nós temos também a distócia por hipotenia uterina, tá? Desculpa, gente, só um minutinho.
tá? Nós temos a distócia de dilatação, entre outros. Então, aí pensando na distócia funcional. E aí a distócia do trajeto, tá? Ela deve-se à presença de anormalidades ósseas ou de partes moles, o que gera um estreitamento do canal de parto e dificulta ou até impede a evolução normal do parto, tá? E a passagem do feto. E aí nós temos também as distócias ósseas, que são as anormalidades no formato, no tamanho ou nas angulações da pelve, o que torna difícil ou até impede o parto por via vaginal. Para diagnosticá-las, o principal meio de avaliação ainda é o clínico, através da pelvimetria, apesar da possibilidade de realizar radiografias de quadril ou ressonância magnética de pelve, para as quais reservamos os casos assim mais dúbios, né? E aí nós temos também as distócias de parte moles. Então, são as alterações do canal de parto que impedem a progressão do trabalho de parto, excetuando-se as distócias ósseas, né? E aí, como que eu sei? Então, são as distócias que estão relacionadas à vulva e períneo. Então, eu tenho varizes, estenoses, edema de vulva, condiloma acuminado de grande extensão, tá? Relacionada à vagina, então, aos septos vaginais, que podem ser transversos ou longitudinais, ao colo, então, tem uma hipertrofia do colo, uma estenose cervical pós-cirúrgica ou cicatricial e edema de colo. E tem também os tumores prévios, que aí eles vão interpor aí, né, a apresentação fetal. E aí eu tenho a distócia do objeto, tá? Que são as anormalidades que ocorrem no trabalho de parto, atribuídas ao feto, ao bebê, e as relações materno-fetais. Então, eu posso ter aí o tamanho do feto, tá? E aí, esse tamanho do feto, vamos pensar aí num bebê maior do que 4.000 gramas, né? 4 quilos, tá? Isso não impede o trabalho de parto normal, mas pode gerar algumas intercorrências aí. Tá? Então, aí, quando vocês observam, vocês conseguem olhar, né, as posições fetais, né? Então, tudo isso deve ser bem avaliado. A gente tem muitos partos domiciliares que podem ter distócias, assim como os partos cesarianos também. Então, isso não é impedimento para um parto normal, tá? Então, assim, a gente precisa avaliar, tá? E aí vamos para o case 7. O período perinatal é uma das etapas mais críticas da adaptação neonatal. E nesse momento, a assistência de enfermagem tem papel essencial durante a recepção do neonato. Tá? O enfermeiro, ele é o responsável por assegurar a qualidade e a funcionalidade de todos os recursos e equipamentos necessários para assistência ao neonato, bem como a capacitação da equipe de enfermagem. Então, você é um enfermeiro responsável pelo centro obstétrico do Hospital Santa Rita e deve elaborar um protocolo que descreva a rotina da recepção do neonato na sala de parto. Na sua opinião, quais pontos não devem ser deixados de mencionar? Descreva o passo a passo do RN da sala de parto, tá? E aí, gente, lembrando, né? Então, como que eu faço a recepção desse neonato? Então, lembrar que eu vou ter que ter ali uma equipe multiprofissional, que ela vai realizar a primeira avaliação do recém-nascido na sala de parto, então a gente não pode deixar de mencionar que aquela escala de Apgar, ela deverá ser aplicada imediatamente após o nascimento do bebê, tá? Lembrando também que lá na sala de parto, esse bebê terá que ser recebido com segurança, ele será enxugado, colocado em berço aquecido ou em contato pele a pele, aí vai do protocolo da instituição, lembrando que o contato pele a pele ele é o ideal, realizar a Golden Hour, que é a amamentação na primeira hora de vida, é o ideal, tá? Nós temos estudos que demonstram que o bebê que faz a Golden Hour,
ele tem uma elevação do seu QI, né? Entre outros, tá? E aí a gente realizou a recepção, enxugou o bebê, colocou o bebê no seio da mãe, realizou a escala de Apgar, lembrando que a gente vai realizar as medidas antropométricas, as identificações, então fazer o carimbo da região plantar do bebê, colocar pulseiras de identificação, entre outros, tá? E aí, nesse case 7, vocês podem descrever esse passo a passo adequadamente, tá? E lembrar que a gente vai aspirar esse recém-nascido somente se necessário. Aí, no case 8, a gente tem aí, ó, o RN de Maria Madalena Dante, nascido no dia 24 de janeiro de 19, parto vaginal, um Apgar 910, um peso ótimo, né, de 3,550 kg e uma estatura de 51 centímetros. Na primeira hora de vida, recebeu atendimento de enfermado, GEM considerado padrão ouro, né, o Golden Standard. O que isso significa? Justifique sua resposta demonstrando a importância desse no desenvolvimento do recém-nascido. Então, eu acabei de falar sobre isso, né? Então, é a amamentação na primeira hora de vida, tá? Então, o contato pele a pele na primeira hora de vida. Tem algumas instituições, gente, em que o recém-nascido, ele acaba de nascer mesmo de parto de cesárea, ele já é colocado ao seio da mãe, e ele suga, né, ele inicia aí o aleitamento materno, enquanto é realizado as suturas, tá? Então, esse é o ideal. A gente sabe que nada termorregula melhor recém-nascido do que o contato pele a pele, então a gente pode ter o berço aquecido, entre outros, sim, mas o pele a pele supera-se, tá? Lembrando que eu sempre, para realizar o Golden Hour, eu vou avaliar as condições do recém-nascido e eu vou avaliar as condições e a disposição da mãe, tá? Então, tudo isso deve ser consentido pela mãe. Se a mãe não estiver bem e isso impossibilitar o Golden Hour, gente, ok, tá? Então, a gente tem que lembrar que cada sujeito tem sua situação peculiar, tá? Que deve ser observada e respeitada. E aí, no case 9, RN de Luciana Bárbara Pereira acaba de nascer. Foi avaliado pelo neonatologista com Apgar 910. Quais as medidas deverão ser avaliadas pelo enfermeiro? Como deve se proceder com a identificação do recém-nascido? Então, lembrar aqui, ó, que as medidas antropométricas serão peso, estatura, perímetro cefálico, perímetro torácico, perímetro abdominal, perímetro braquial direito e perímetro braquial esquerdo, tá? As pulseiras de identificação deverão ser colocadas em punho direito e em tornozelo direito, de preferência, tá? Então, a gente sempre utiliza dois marcadores, acessórios de identificação, então, duas pulseiras, e a gente vai registrar neles os marcadores de identificação, como recém-nascido, da mãe tal, data de nascimento, peso, estatura, o Apgar, tá? E o número do atendimento hospitalar. Lembrando que nessa pulseira de identificação, geralmente a gente também coloca o convênio médico, tá? E esse é um dado que também é colocado de acordo com o protocolo da instituição, tá? Mas os marcadores principais, os marcadores de identificação básicos devem estar contemplados nessas pulseiras. Aí vamos para o case 10, tá? No case 10, trata-se de um neonato com 7 dias de vida. Ele foi levado ao UBS pela mãe para sua primeira consulta de enfermagem. A enfermeira Joana realizará este atendimento. Sobre o calendário vacinal, o que a enfermeira deverá verificar? Então, ela deverá verificar se esse recém-nascido já recebeu a primeira dose de BCG e de hepatite B. Lembrando que ele só terá recebido a dose da BCG se ele já tiver 2 quilos completos,
tá? Qual teste será indicado para este bebê? Então, a gente sabe que o teste do pezinho, né, que é o teste biológico, ele deverá ser realizado entre o terceiro e o quinto dia de vida, tá? Então, esse teste ele já deverá ter sido realizado de preferência, tá? Qual tipo de nutrição o bebê deverá estar recebendo nesse período? Aleitamento materno exclusivo, sem sombras de dúvidas, tá? Lembrando que em algumas situações é necessária a suplementação, mas o enfermeiro ele deve avaliar, se possível, orientar a mãe quanto à necessidade, quanto à importância do aleitamento materno exclusivo. Quais as medidas antropométricas deverão ser avaliadas pelo profissional? Então, com 7 dias de vida, esse bebê terá que ser reavaliado. Sabemos que até o 10º dia de vida, ele pode ter uma perda de até 10% do peso inicial, né? E esse peso aí, ele já deve estar sendo recuperado, tá? Então, vamos lá. Peso, estatura, perímetro cefálico, torácico, abdominal, braquial direito e esquerdo, tá? Qual vitamina o recém-nascido deve ter recebido logo após o nascimento e qual a via de administração da mesma? Então, a vitamina K intramuscular, que é um anti-hemorrágico, uma vez que ele não tem uma maturidade intestinal e ele pode sim desenvolver algumas hemorragias, tá? Ele ainda não produz no nascimento, né, até o período de nascimento, a vitamina K. Então, ela é suplementada aí via parenteral, né, intramuscular, lá no nascimento, ainda na sala de parto, tá? Case 11, recém-nascido com uma idade gestacional de 39 semanas, 1,9 kg e uma estatura de 29 centímetros. A gente tem aí, esse bebê, um bebê pig, né, com baixo peso ao nascer, tá? Ele é pig, ele é pequeno para a idade gestacional, 29 centímetros e 1,9 kg, aí é baixo, bem pequeno para a idade gestacional. Case 12. Você é enfermeiro da UBS e foi acionado pelo pediatra para a cauterização do cordão umbilical do recém-nascido de 14 dias, pois o mesmo ainda não havia sido mumificado. E aí, como que você vai realizar, né? Então, assim, a gente tem que prevenir a onfalite. Então, se tiver uma secreção serosa ou purulenta ali no local, com odor, se eu perceber sinais flogísticos no local, é indicada a cauterização. A cauterização, ela se dá com nitrato de prata em bastão. Então, a gente vai aplicando aquele bastão, lembrando que aquilo é relíquia, tá? O nitrato de prata em bastão, ele custa muito caro, tá? E ele é de difícil acesso, então, assim, não é toda a farmácia de manipulação que vende. Então, a gente vai recortar um pedaço dele, suficiente para aplicação naquele coto umbilical. E aí, a gente vai, com esse nitrato em bastão, aplicando em toda a região ali do coto umbilical, tá? Essa aplicação, ela deve ser diária, então, por volta aí de 3 a 5 dias, esse coto umbilical, ele se mumifica, ele é cauterizado, ele resseca, e aí ele cai, tá? Então, até 14 dias de vida ainda está dentro do previsto para que ele se mumifique, tá? Então, a gente tem que lembrar aí que a gente vai fazer a prevenção da onfalite, né? E lembrar de dar todos os cuidados com relação ao coto à mãe. Então, realizar a higiene com álcool 70 a cada troca de fralda e após o banho. Durante o banho, realizar a lavagem, né, desse coto com água e sabão normalmente, tá? Secar bem após o banho e aí aplicar o álcool 70, tá? Não é utilizado, a mãe não deve utilizar de nenhuma outra substância além do álcool a 70%, tá? Então, a gente sabe que por cultura tem algumas coisas que as pessoas fazem erroneamente, né? Mas que cientificamente a orientação é só para a aplicação do álcool a 70%, tá? Case 13. Logo após o nascimento, o recém-nascido deve ser avaliado utilizando a escala de Apgar. O que é avaliado nessa escala? Qual a sua pontuação? Qual assistência de enfermagem deve ser prestada caso o RN tenha uma pontuação entre 0 e 3 pontos? Tá? Então, o Apgar, ele vai de 0 a 10,
tá? Ele vai avaliar 5 grandes pontos, tá? E para cada 5 grandes fatores, desculpa, e para cada fator a gente atribui aí a nota de 2 pontos. Então, o APGAR, a gente vai na letra A, avaliar primeiro a aparência desse bebê, a coloração desse bebê, a postura desse bebê. O P de pulso, que é a frequência cardíaca. O G de grimace, que é a atividade facial, ele tem choro, ele espirra forte. O A de atividade, é um bebê ativo, reativo. E o R de respiração, como que é a respiração desse paciente, tá? E aí, para cada item, a gente dá de 0 a 2 pontos, lembrando que se o bebê está entre 0 e 3 pontos, ele será submetido à intubação orotraqueal e muitas vezes a gente vai ter que iniciar aí as manobras de reanimação neonatal, tá? A ventilação por pressão positiva e reavaliar esse recém-nascido. Case 15, né? Eu pulei o 14, mas não tem problema. O RN de Kátia Maria Pimentel apresentou apneia logo após o nascimento. Qual assistência de enfermagem deverá ser prestada? Então, a gente faz estímulo tátil no dorso das costas e na sola dos pés e a gente avalia, tá? Se esse recém-nascido deve ser submetido a mais alguma assistência, tá? Caso seja necessário realizar a aspiração das vias aéreas superiores e inferiores, quais os materiais serão utilizados? Como procedor? Então, se eu tenho um bebê aí que ele deve ser aspirado, eu sempre aspiro nariz, depois boca. Se tiver um tubo, eu vou aspirar tubo, nariz e boca, tá? Por que a boca por último? Porque a boca é o local mais contaminado. Pronto, deu tudo certo. O que devo monitorar a partir de agora? Mantenha a monitoração, a escala de Apgar, tá? E a avaliação hemodinâmica de sinais vitais desse recém-nascido. Case 16. Assim que o recém-nascido nasce, é coletado o sangue do cordão umbilical, a fim de determinar o fator RH. Pesquise esse fator, tá? O que ele determina, qual a importância desse procedimento e descreva a técnica. A técnica estéreo de coleta, tá? Ele é importante porque a gente tem determinado o fator RH desse paciente, tá? E a gente sabe que existem algumas situações hematológicas e genéticas que devem ser avaliadas, abordadas, e às vezes a gente deve até ter uma intervenção, tá? Principalmente realizada os antígenos RH, tá? No case 17, após o nascimento, o neonato, ele precisa assumir funções vitais realizadas pela placenta intraútero, tá? Reúna os materiais de avaliação dos sinais vitais e descreva a técnica. Então, assim, além da escala de Apgar, a gente deve realizar também as medidas antropométricas e avaliar os sinais vitais desse recém-nascido. Lembrando que frequência cardíaca é com estetoscópio, né? Então, que tem que ter aquele lado para avaliação do neonato, tá? O esfigmomanômetro para avaliação e verificação da pressão arterial. Ele deve assumir aí 2/3 do braço do recém-nascido, ele deve ter tamanho adequado para aquele bebê, tá? Lembrando que o manômetro, ele deve estar devidamente calibrado. O termômetro também deve estar calibrado, lembrando que a gente não utiliza mais o termômetro de mercúrio, né? A gente dá preferência para os digitais hoje em dia, né? Mas de preferência o de testa laser, que ele tem uma precisão maior, mas a gente sabe que ele deve estar devidamente calibrado, né? Então a gente tem que calibrar nossos aparelhos para abordagem de sinais vitais, verificação de sinais vitais a cada 6 meses. E por último, a respiração, que ela é contada, né, a tantas por minutos. Lembrando que a respiração do recém-nascido é normalmente abdominal, tá? A partir do momento que ele vai se desenvolvendo, ela deixa de ser abdominal e é tóraco-abdominal até a vida adulta, que ela passa a ser predominantemente torácica. Durante a avaliação da frequência respiratória, nós devemos avaliar se esse recém-nascido faz algum esforço respiratório,
né? Se ele tem alguma dispneia, taquidispneia ou bradipneia, alguns até realizam a apneia logo após o nascimento, e a gente já falou um pouquinho das manobras que a gente realiza, tá? E lembrando, gente, que esse recém-nascido, tá? Se ele apresenta batimento de asas nasais, tiragem intercostal, tiragem subdiafragmática, né, que é o uso da musculatura acessória para respirar, a gente vai se atentar a esse recém-nascido, tá? Case 18. De acordo com a idade gestacional, como o recém-nascido pode ser classificado? Por que essa classificação é necessária? Então, eu posso ter um recém-nascido, tá? De acordo com a idade gestacional, pré-termo, a termo e pós-termo, avaliando com relação ao peso, ao tamanho desse bebê e à idade gestacional, eu posso ter um recém-nascido abaixo do peso adequado para a idade gestacional, então aí eu tenho um peso pequeno para a idade gestacional, é o PIG, adequado para a idade gestacional, a IG, e um grande para a idade gestacional é o GIG, tá? E aí era isso, tá? Era uma revisão bem pequena com relação ao período neonatal, tá? É uma revisão bem simples daquilo tudo que a gente já falou, tá? Lembrando, gente, que o enfermeiro, ele tem papel fundamental no processo neonatal, tá? O enfermeiro, ele vai estabelecer os cuidados, a rede de cuidados, de acordo com conhecimentos técnicos científicos. Então, aquele enfermeiro, ele realiza uma sistematização adequada da assistência de enfermagem para o neonato, que ela deve ser muito individualizada, muito peculiar àquele neonato, tá? O enfermeiro, ele é o gestor da neonatal, da unidade de cuidados intermediários, tá? O enfermeiro, gente, ele é educador sempre, então, além de preparar a sua equipe de enfermagem, educar a sua equipe de enfermagem, ele também faz toda a gestão de recursos físicos, humanos, financeiros daquelas unidades de neonatal, tá? O enfermeiro, ele deve estar presente durante o nascimento do bebê na sala de parto, tá? Ele também realiza as primeiras avaliações e norteia a equipe quanto às condutas de enfermagem, tá? Então, o papel do enfermeiro na neonatologia é fundamental. Ele é um líder, é um educador, ele atende não só o paciente, quanto ele também presta todo o cuidado centrado na família, tá? Então, a gente sabe, né, que ele não vai prestar assistência, não vai assistenciar somente o neonato, mas toda a família, os responsáveis por aquele neonato, tá? Então, muito obrigada, é sempre um prazer estar com vocês, e tchau, tchau.